Pessoal, eu fiz uma enquete aqui na comunidade do nosso canal e aí perguntei, o que vocês querem como vídeo? O pessoal respondeu querendo saber sobre o mundo pós-corona, como é que vai ser o mundo após essa crise. Se sobrevivermos, saberemos, e eu resolvi então fazer as minhas previsões, tá? Tem um pouco de viagem na maionese? Tem muito de opinião pessoal? Tem, mas como nós temos tempo hoje de ler, de conversar, de refletir, nesse sentido eu construí aqui alguns argumentos e gostaria de trocar ideia com vocês. Deixa nos comentários o que você achou, traga também algumas coisas que eu acho que vamos fazer versão 2, versão 3 desses vídeos ao longo do processo. Então, vamos lá, tá? Eu poderia dizer que nesse mundo pós-corona, certos consensos vão deixar de rolar. Mas o primeiro, que eu acho que eu vou me estender só um pouquinho mais, é a ideia do mundo com essa bolha de consumo, essa bolha de crédito e essa oferta gigantesca de produtos, que de certa forma foi o que tirou tantas pessoas da pobreza extrema, tantos bilhões de seres humanos ao longo dos últimos anos, especialmente o crescimento enorme da China, da Índia, do Vietnã e de outros países de terceiro mundo. Esse modelo, ele está colapsando. Ele já ia colapsar antes do corona, mas o corona está fazendo com que ele colapse, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, a estrutura global, a ideia de globalização, a ideia de Estados Unidos enquanto potência, a ideia de uma polaridade entre Estados Unidos e China. Talvez isso comece a ser questionado, e é isso que eu vou começar a desenhar aqui com vocês. Eu poderia falar, por exemplo, que a ideia de globalização realmente começou a ruir, tá? Não que vá deixar de existir um mundo global, que os países não vão estar conectados, as pessoas não vão viajar, não, nada disso. O que eu acho é que isso será repensado porque a ideia de Estado-nação volta a se reforçar e a ideia de soberania e proteção dos seus fica clara no momento em que, diante de uma crise total, cada país passa a contar quase que exclusivamente com si próprio, tá? A gente vê os países brigando por equipamentos e não tem aí herói mundial, não tem aí Estados Unidos salvando todo mundo, não, eu vou até abordar isso depois. O que nós vemos são os países criando suas estruturas de trabalho interna, produzindo, fazendo reconversão industrial, lutando para ter máquinas, equipamentos para sobreviver à pandemia. No fundo, é cada um por si, e diante desse cada um por si, a ideologia da globalização, a ideologia de que somos todos irmãos, no mundo livre e tal, ela é bastante questionada. Nesse sentido, eu poderia falar que, por exemplo, a União Europeia, que já estava capenga, passa a sofrer quase um tiro de morte. Primeiro porque a União Europeia, enquanto organização internacional, cujos membros não são parte do povo, eles vivem num mundo muito particular ali em Bruxelas, eles não trouxeram nenhuma solução para os países membros, e aí os países membros perceberam que é cada um por si. Sendo cada um por si, para que eles precisam da União Europeia? Então a ideia de União Europeia está sendo muito questionada agora, e está sendo tornada quase inútil. Como eu falei antes, está vendo, vamos dizer, o fortalecimento do Estado-nação e da ideia de comunidade-nação para se proteger, em detrimento dessas forças geopolíticas globais e tal, o que a gente verá é, por exemplo, a União Europeia ou se esfacelando ou deixando de ser essa união política tão forte, se tornando às vezes apenas um mercado comum. E aí eu poderia falar também nesse sentido de que não só a União Europeia e os países membros, mas o Ocidente como um todo terá que se reindustrializar. E por que eu digo isso? Todos os países estão muito assustados com a dependência deles da China, tá? São cadeias inteiras de produção que estão na mão do gigante chinês, e os países olhando, caralho, eu não tenho como produzir a contento para me sustentar, eu não tenho como fazer respirador, não tenho como fazer suprimentos, eu tenho que depender da China. Se a China não fizer para mim, quem vai fazer? Estou na mão da China. Os Estados Unidos se viram nas mãos da China agora, estão lá com um monte de gente no aeroporto tratando de comprar respirador dos outros países, pagando 3, 4, 10 vezes o preço que foi acertado pelos outros países concorrentes. Em resumo, o mundo vai precisar se reindustrializar, em especial o Ocidente. Isso vai ter implicações gigantes. Vai ter um documentário American Factory, feito lá pela turma ligada ao Obama, que ganhou o Oscar, que tratava disso, que tratava os trabalhadores americanos completamente inadequados para uma competição global, que envolve, por exemplo, a China, nessa questão industrial. Então como é que culturalmente o Ocidente vai reassimilar essa necessidade? Como isso vai acontecer? Isso tudo será um gigantesco desafio, mas é um desafio que também abre grandes oportunidades. Nesse ponto é interessante colocar aqui sobre a China. Eu não acho que as teorias de conspiração que a China criou isso para levar vantagem sobre os outros países, elas têm fundamento na realidade. Eu acho que a China está muito preocupada, porque o mundo se tocou agora que ele depende dela. E ao descobrir
né, você pegar grandes potências como os Estados Unidos ou países menores, descobrirem que eles dependem de um país que não é transparente, que é ditatorial, que não é parceiro, que agora está adotando uma postura extremamente agressiva na defesa da sua imagem nos outros países, como estão fazendo aqui no Brasil, como fizeram na Dinamarca e em outros lugares, o mundo começa a falar, opa, eu vou tirar o meu pé de lá. E tirar o pé significa, por exemplo, tirar indústrias de lá, como eu citei, diminuir sua dependência nessa rede global de produção, e isso vai mudar e muito o modelo político e econômico da China. Talvez a China passe a depender mais, por exemplo, do seu mercado consumidor, que é gigantesco. Você vai fazer os chineses enriquecerem, isso também significa perder um pouco de capacidade de competição no mercado internacional, porque eles vão aumentar também sua renda, mas isso vai redesenhar o globo e as relações políticas e econômicas de uma maneira completamente nova. Outros que saem perdendo aqui, a meu ver, os Estados Unidos da América, tá? A ideia de que, enfim, a América enquanto ideologia, os Estados Unidos enquanto salvadores do mundo, os defensores do mundo livre, né? Vem desde aquela ideia de chegou um ET na Terra, quem é que vai resolver? Meu, os Estados Unidos, até o presidente americano Independence Day atira no ET, os Estados Unidos são os heróis, eles sempre resolvem, pitou um meteoro, os Estados Unidos resolvem, isso passa a mudar, tá? A ideologia que o Trump defende, a ideia do America First, da América olhando para si própria em vez de polícia no mundo, começa a ficar extremamente clara. E essa América Polícia do Mundo não está cuidando do mundo como ela vende nos livros, nos filmes e nos videogames, tá? Na verdade é uma América que está gerando grandes problemas para si própria quando essa crise passar, porque com a forma como eles vêm passando na frente na compra de outros países, da França, do Brasil, de Israel, de equipamentos que vão salvar a vida nos seus respectivos países, mostra que os Estados Unidos está preocupado só com si próprio. Não tem solução nenhuma para a crise e isso vai custar bastante na ideologia da América enquanto líder do mundo. Outro ponto que dá para falar, até em continuidade a isso, é que os países vão ter que pensar em ter sistemas sólidos de proteção para outras crises como pandemias como essa. Eu acho que a gente vai ter, vamos dizer assim, isso vai ser um grande marco cultural e também vai ser um marco político do processo. A gente vai mudar a dimensão de vida que nós temos e de Estado que nós temos. O Estado talvez vai ficar maior nesse processo, tá? As pessoas vão pensar em estoques para pandemias, em poupanças para pandemia, em planos de contenção, e faz sentido. Muitos países, em especial os Estados Unidos, têm, por exemplo, sistemas complexos de defesas para mísseis balísticos, intercontinentais e tal, mas são incapazes de se proteger de um vírusinho que chegou vindo de um pangolim lá na China. Então, se, enfim, diante dessa crise, com tantas pessoas morrendo e com a mudança do meio de vida, isso ficando claro, as pessoas e os países e os governantes vão começar a criar ferramentas do Estado de proteção. Isso vai significar muita mudança, tá? Inclusive mudanças culturais. A gente vê desde aquelas gripe aviária, SARS, H1N1, o Extremo Oriente, muito comum é todo mundo usar máscaras, né? No aeroporto, sempre vê uma pessoa oriental de máscara. No Ocidente a gente vai começar a ver fim de aglomerações, redesenho de grandes festivais, a nossa própria forma de se relacionar vai mudar. Bagunça ideológica, tá? A gente está vendo grandes medidas que reforçam a ideia de Estado Nacional, ou seja, o nacionalismo, que é uma arma da direita, um discurso muito forte dessa direita, em especial nos últimos 5, 6 anos, ela crescendo, ao mesmo tempo como, por exemplo, proteção a sistemas públicos de saúde, defesa dos trabalhadores públicos nessas áreas. A gente vai ver uma mistura ideológica diferente, quebrando as bolhas que estavam muito em disputa. Isso não só aqui, estou falando na Europa, estou falando na América Latina, estou falando nos Estados Unidos. A gente vai ver uma mistura aqui e a criação de híbridos ideológicos. Eu imagino que com essa crise venha também uma grande oportunidade, e eu falo oportunidade para países mais transparentes, e em países emergentes como, por exemplo, Etiópia, Brasil, Tailândia, México, Peru, todo mundo. Se o Brasil, inclusive, fizer a lição de casa, ele pode se dar muito bem nessa história, que é ser parceiro das grandes potências internacionais e não parceiro com todos os problemas que a China traz. Um parceiro menos ambicioso do ponto de vista geopolítico, mais transparente, democrático, com maior accountability, como costuma se dizer, né? Um parceiro geopolítico estável. O Trump já está construindo isso com o México agora, por conta dessa crise. Creio que se nós fizermos bem a lição de casa, a gente também passa a ganhar com essa história. Então o que a gente vê hoje, de certa forma, é, enfim, o fortalecimento do Estado-nação, o fortalecimento das cidades, o fortalecimento do vínculo comunitário, né? E isso vai acontecer em todas as esferas. Isso vai também no fortalecimento do grupo, do bando, da família. As pessoas estão se falando mais, as pessoas estão convivendo mais e as pessoas estão questionando aquilo que eu falei logo no começo, né? O que ajudou a tirar bilhões de pessoas da pobreza foi um consumismo extremo, um mundo baseado no consumo.
E nessa quarentena, e isso eu posso falar tranquilamente, é uma preocupação muito maior dentro da classe média, que a classe média está cumprindo, especialmente aqui no Brasil, mais a quarentena do que as pessoas mais pobres que não estão tendo esse privilégio, elas estão correndo mais riscos por conta disso, mas as pessoas estão refletindo sobre esse hiperconsumo e sobre o que realmente importa na vida. How do we know if we're in control? No, we're not just making the best of what comes at us and that's it. They're trying to constantly pick between two options. Coke and Pepsi. McDonald's or Burger King. Hyundai or Honda. Now, if our only option is Blue Cross or Blue Shield, what the fuck is the difference? Se você precisa trocar o tempo todo de celular, se as pessoas precisam trocar o laptop novo, o carro do ano, ou se certas coisas menores realmente significam mais. Eu acho que muita gente está fazendo esse tipo de reflexão, eu vi essa reflexão vindo de gente do campo da esquerda ao campo da direita, e isso vai começar a ser discutido, sim, isso vai mudar um pouco a lógica do jogo. Talvez o que a gente passe a enxergar aqui seja um mundo um pouco mais simples, um mundo não tão louco nessa ideia de globalização, integração, comprei um produto lá aqui, mas talvez um mundo menos eficiente em certa medida, e um mundo mais comunitário, onde as comunidades, os bairros, as cidades, os estados, que estão agora lutando, cada comunidade está lutando para se salvar, elas vão criar vínculos maiores entre si, e assim as pessoas não, enfim, sonharem tão alto, eventualmente, porque é uma construção fundamental do capitalismo, e talvez pensarem em coisas um pouco mais singelas. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento se isso é melhor ou pior. Eu, pessoalmente, acho melhor, mas não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de julgamento para vocês ou querendo impor nada ideológico. O que eu coloco aqui é um desafio que está sendo dado, tá? Essa crise do coronavírus vai criar um mundo muito diferente de agora em diante. E os pressupostos da nossa sociedade, os pressupostos econômicos, os pressupostos políticos vão essencialmente mudar. Tá aqui minhas previsões, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí e é isso aí. Um abraço para todo mundo.